A Débora Delage é integrante da rede Parto do Princípio, Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa, de alcance nacional. Ela faz parte do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e do Grupo Maternamente, que se reúne todos os meses na região do ABC em encontros abertos para qualquer pessoa, não só para gestantes. A ideia é que as pessoas tenham acesso a uma roda de conversa e que se discuta o conceito da assistência que temos hoje e como buscar soluções individuais e coletivas para isso. É ela quem agora tira dúvidas sobre questões ligadas ao parto humanizado. Eu gostaria de saber o que é o parto humanizado e aonde as pessoas podem encontrar, onde pode fazer, isso aí eu estou por fora. Ivone, parto humanizado é um termo que a gente utiliza para falar de uma experiência em que se juntam duas coisas principalmente, que é o protagonismo da mulher, ela ser senhora e dona de suas decisões, e o uso das evidências científicas para basear as atitudes médicas, as condutas médicas ou da assistência que está junto com a mulher naquele momento. Então, eu gostaria de saber o que seria, o que poderia ser feito para ajudar na saúde da mulher em relação aos partos, porque o parto humanizado existe, mas não são todos os lugares que podem estar fazendo, pelo acúmulo de funcionário, pelo número grande de pessoas para atender, mas poderia ser melhorado nessa parte, nessa situação. Eu tenho que discordar que esta falta de estrutura e a falta de recurso humano, de pessoas, seja a causa principal da ocorrência de violência obstétrica. Inclusive, há experiências exitosas em lugares remotos do país, com pouca estrutura, muito poucos funcionários, em que a iniciativa desses poucos funcionários e dessa gestão local e da academia envolvida mostram como é possível, com muito pouco, fazer as mulheres terem uma experiência muito respeitosa de parto. E isso deixa a gente com a impressão de que nós precisamos sempre de muita coisa, não é? Para ter uma experiência de parto humanizado, o que não é bem verdade. O Ministério da Saúde oficializou portaria para assegurar o direito ao parto humanizado em toda a rede pública de saúde do país. A portaria estabelece que, ao nascer, o bebê seja colocado em contato imediato com a mãe, favorecendo a primeira mamada. O clampeamento do cordão umbilical deve ser feito somente após o mesmo parar de pulsar. Conforme a portaria, os procedimentos de rotina adotados após o nascimento do bebê devem ser realizados somente após esses primeiros cuidados. As medidas passam a valer para todas as unidades do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em tempos idos, o parto não tinha caráter cirúrgico. Era coisa que se fazia em casa, com médico, mas também com parteira e as mulheres mais experientes da família. Os tempos modernos trouxeram novos procedimentos. Muitos significaram avanços inegáveis. Outros levaram ao que hoje se conhece como violência obstétrica. Os profissionais de saúde no Brasil, os médicos, as enfermeiras obstetrizes, etc., enfermeiras obstetras, elas nunca, a grande maioria nunca viu um parto espontâneo planejado na vida. Não viu na sua formação. Pelo contrário, a formação é dirigida à ideia obsoleta de que um parto manejado com drogas de cirurgia para mulheres saudáveis tem um resultado melhor quando não tem. O melhor resultado para mulheres saudáveis é um parto que acontece da maneira mais fisiológica. A pesquisa Mulheres Brasileiras e Gêneros nos Espaços Públicos e Privados, divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, mostrou que 1 em cada 4 mulheres sofre violência durante o parto. É possível denunciar. É possível, isso é crescente, né? Tem escritórios de advocacia que estão trabalhando com isso, com tipificação de violência institucional. Não é uma tendência só do Brasil, é uma tendência internacional e muitos autores dizem que essa é a única coisa que tem funcionado, né? Por exemplo,
No Reino Unido, 30 anos atrás, as mulheres ameaçaram os médicos que quem fizesse episiotomia sem consentimento por escrito das mulheres ia ser acusado da mesma tipificação legal de lesão corporal, né? E a partir dessa ameaça foi que começaram a ter os primeiros ensaios clínicos para ver se era necessário fazer a episiotomia, que concluíram que a episiotomia de rotina devia ser abandonada, né? Isso 30 anos atrás. E aí, por causa disso, ninguém foi condenado, não aconteceu nenhum tipo de punição, na verdade, mas a mudança cultural que isso promoveu foi extraordinária. Violência obstétrica ou violência institucional no parto, no nascimento, não é privilégio de quem é assistido pelo sistema público. Mas existem várias razões para que a violência ocorra. E uma delas é que a assistência ela tem uma característica bastante autoritária. É difícil se mudar o jeito de fazer porque eu sempre fiz deste jeito. E também é difícil incorporar essa novidade, que não é tão nova, de que é necessário que os serviços devolvam o protagonismo à mulher. E existe também uma questão de gênero fortemente envolvida nisso. Violência obstétrica é violência contra a mulher. E a mulher ela é mais vulnerável na nossa sociedade em todos os sentidos. No próximo bloco, você vai conhecer a Casa de Parto Sapopemba, uma alternativa do SUS para as mulheres que estão em busca de um parto humanizado. A gente está agora no momento de ressurgimento, né, da importância do parto humanizado, né? Então, está se conhecendo o que é o parto humanizado, quais são as vantagens, né? E quem vem gosta muito e acaba proliferando isso.